Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Seja bem-vindo mais uma vez ao Palavra Viva. Olá, sejam bem-vindos ao Palavra Viva e hoje nós temos 2 convidados muito especiais. Eita, que hoje os convidados são muito especiais mesmo, né, Jamile? Porque além de trazer testemunho e uma palavra maravilhosa, também haverá muita música aqui hoje. Muito louvor ao Senhor. Música boa, de qualidade. Bom, estamos aqui hoje com o irmão Isaías e a irmã Carla. Ambos são irmãos que servem ao Senhor na Assembleia de Deus Missões, no povoado, na comunidade de Matinha. São cooperadores da obra do reino e também da igreja, assumindo várias funções: escola bíblica, líder de homens, líderes de jovens. E hoje nós vamos falar sobre adoração. Adoração. Então, sejam bem-vindos, irmãos. Sintam-se à vontade. Amém. Nós agradecemos a paz do Senhor a todos. Amém. Palavra Viva. Nós agradecemos pelo convite. Eu costumo dizer também bem que Deus ele nos oportuniza, nos dá oportunidade todos os dias. Primeiro, quando nós acordamos. A primeira oportunidade é o respirar. E Ele vem nos dando oportunidade a todo momento. E essa é uma das oportunidades de falarmos sobre o amor de Cristo, falarmos sobre a verdadeira adoração do Senhor. Nós que estamos felizes em estar aqui hoje. A paz do Senhor. Amém. Privilégio para nós estarmos aqui compartilhando desse momento muito rico para a nossa vida espiritual e também nossa vida secular, porque a gente leva uma vida em que uma interfere com a outra, né? Então, falar de adoração neste lugar para que as pessoas lembrem-se mais uma vez do quanto é importante dedicar o seu tempo ao Senhor, do quanto é importante unir a fé para fazer um momento de adoração ao Senhor. E a gente que está exercendo o ministério de louvor, é muito importante que o nosso louvor também seja uma forma de adoração a Deus. Amém. Amém. Sobre adoração. Vamos lá. Quando nós comumente falamos sobre adoração, as pessoas têm aquela imaginação de algo muito distante, algo que Deus está lá longe, a gente está aqui embaixo. É isso, adoração? Como é que funciona a verdadeira adoração na visão dos irmãos? Como somos ministros de louvores, né, nós falamos muito sobre isso, sobre a questão da verdade, de você adorar em espírito, com o coração conectado a Deus. Porque quando falamos em adoração, não é só o cantar. O adorar a Deus é o se comportar também, né? Adorar a Deus é o obedecer também. Mas dentro da nossa área musical, nós conversamos muito sobre isso, sobre de estar bem espiritualmente, dentro de um momento de louvor. Você entregar a verdadeira adoração é você estar com o coração aberto e conectado para com Deus. E entender que a adoração é para um único, né? Que é para Deus. Quando você entende que essa adoração tem que ser dada e levada a Ele, você abrindo seu coração, se entregando, se desconectando desse mundo e conectando diretamente para Deus, o que você entrega é também passado para quem ouve. A verdadeira adoração, ela, para mim, para nós que cantamos e que adoramos ao Senhor através da música, é estar verdadeiramente entregues. Entender que nós temos que estar entregue e dar o melhor espiritualmente de nós, internamente, né? E esquecer um pouco dessa questão do exterior, da questão do aplauso, da visão do ser humano, um homem, né? Mas entender que nós estamos dando a Deus. Eu falo muito, eu fiquei fora do evangelho, fui criado na igreja, saí por um tempo, retornei e cantei muito no secular. Mesmo entendendo que muitas pessoas falam que eu poderia estar cantando porque a minha música não denegria a poesia, mas eu falo muito que não é pela música em si, mas é pelo ambiente que você vive.
A música, ela tem um poder muito grande. Você pode, em alguns momentos, como eu fazia antes, você estimula a uma traição, você estimula a uma bebida mais excessiva, você estimula a muitas coisas fora do contexto bíblico. Então, por isso que eu decidi, naquele momento, não servir a dois deuses. Não tem como eu estar na igreja e depois eu estar em um espaço público, um barzinho, me comportando, cantando, se há poucas horas atrás eu estava em um culto onde Deus se faz presente, onde o Espírito Santo se faz presente, e depois daquele culto espiritual, eu me dirigi para um espaço, um bar, e cantar, independente da música que seja. Eu entendi dentro do meu eu que não teria como fazer isso. Então, adorar a Deus é você se entregar em espírito e em verdade, completamente. Eu decidi me entregar para adorar um único Deus, ao que Ele me deu, o dom que Ele me deu, que hoje eu só faço devolver o que Ele me deu. Então eu entendi que abrir mão e renunciar tudo aquilo, viver só para adorar a Deus, é adorar realmente em espírito e em verdade, é viver só para aquilo ali. E para você, Carla? Eu quero relembrar mais uma vez o texto que nós lemos, porque quando meu bem fala, eu não consigo, ele sempre relata que não seria viável ele estar adorando a Deus em um templo e em alguns minutos ou horas depois ele está exercendo uma profissão de música em outro espaço. E aí nós lemos um texto no início do nosso podcast que fala sobre... Porque uma mulher tinha uma dúvida e ela perguntou a Jesus onde é que deveria adorar. Então, isso corrobora com a ideia de que a adoração ela acontece em lugares específicos. Ela acontece dentro do templo ou ela acontece em um local de oferta de sacrifício, como faziam os nossos irmãos da Antiga Aliança. Eles ofereciam sacrifícios em adoração. Eles tinham as festas em adoração. Mas quando Jesus fala que é chegado, né, que o momento chegou e o momento é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, é porque a adoração é um serviço, uma entrega para Deus que não tem lugar, não tem espaço definido. É uma entrega de verdade ao Senhor. Então, a gente adora a Deus com o nosso tempo, a gente adora com a nossa voz, que é o que nós fazemos na maioria das vezes nos nossos cultos, mas a gente adora também com o nosso dinheiro. Os nossos irmãos ofertavam suas terras, ofertavam seus bens em adoração. Então, quando a gente entende que adorar é entregar tudo o que nós temos a Deus, tudo fica mais fácil. E aí a gente consegue ir nos desviando dos caminhos do pecado, a gente consegue ir nos desviando do espaço da carne agir em detrimento do Espírito Santo das nossas vidas. E eu acho que é isso que Jesus procura, principalmente na ideia, na vibe, eu vou usar essa palavra, que a gente está vivendo hoje no Evangelho. Porque as pessoas acham que eu posso estar no templo levantando a mão, dando glórias a Deus, cantando louvores, e ao sair daquele templo, eu posso ser outra pessoa, sabe? E isso não é adoração. Isso não é a verdadeira adoração. Isso é uma falsa adoração. Isso é uma falsa ideia de que você está servindo a Deus, mas, infelizmente, as pessoas se enganam com isso e acham que, por Jesus ser o amor em pessoa, ele vai sempre estar de braços abertos para receber qualquer adoração ou qualquer tipo de oferta para ele, e não funciona bem assim. Nós, como cristãos, sabemos que o nosso Deus, ele é um Deus muito misericordioso e amoroso, mas ele também é a base da justiça, ele também é a base, né, do perdão, mas também ele é a base da retidão, de um relacionamento de fidelidade. E quando você coloca... É um Deus ciumento, né? Também. E quando você coloca, a gente entende a adoração, né, de um Deus que está lá em cima, acima, e nós que estamos aqui, sim, nós devemos reverenciar esse Deus como um Deus que está acima de todas as coisas, porque também a gente costuma
até pregar em algumas situações que o que importa para Deus é um relacionamento de amizade, como se a gente entendesse apenas Deus como meu amigo, como meu brother, como aquela pessoa que vai estar ali. Mas também ele é um Deus tremendo. Ele é Deus. Ele é Deus, né? Ele é o Deus Todo-Poderoso. E quando a gente entende um Deus tão reduzido a uma parceria, a gente começa a, eu vou colocar entre aspas, desrespeitar a Deus. E a gente faz isso em canções, a gente faz isso às vezes em sermões, e Deus está contemplando tudo. E nós aqui não podemos medir o tamanho, a veracidade da adoração de cada um, mas a Bíblia deixa bem claro como a gente pode agradar a Deus através da nossa adoração. É interessante, Carla, você falar isso, porque assim, tem muita gente que age como se tivesse uma vida dupla, né? Uhum. Não, domingo eu sou adoradora, segunda-feira eu volto para minha vida secular. E nós que somos verdadeiros, né, que estamos buscando ter uma vida de verdadeiros adoradores, precisamos ter um estilo de vida de adoração, né? Nós precisamos adorar o Senhor em todo o tempo, né? Independente se estamos no trabalho ou se estamos na igreja, né? Nós somos a igreja onde estivermos. Nós somos servos, adoradores do Senhor onde estivermos. Cartas né? vivas. Nós temos que ter a roupa que adora. Tem muita gente, né, que até a roupa. Não, essa é a roupa da igreja, de ver Deus, como muita gente fala, e essa aqui é a roupa do trabalho. Não. A minha roupa de ir à piscina, à praia, tem que ser uma roupa que adore a Deus. Eu tenho que adorar a Deus no meu modo de vestir, no meu modo de andar, de falar, de tratar o meu irmão. Isso é a adoração, né? E é interessante vocês trazerem esse ponto, porque muita gente acha que a adoração é só louvar a Deus, é só levantar as mãos em adoração, mas a adoração é um estilo de vida. Por isso que fala que adora o Pai em espírito e em verdade, né? Uma adoração racional, né? Como diz em Samuel, em 1 Samuel, fala sobre essa questão também de Deus, ele conheceu o nosso coração. Sim. Ele conhece o nosso coração, então ele sabe quando, né, em que momento e se realmente você está o louvando, o adorando espiritualmente, de verdade mesmo, né? Então a gente fala muito sobre essa questão quando é convidado ou quando vamos ministrar o louvor, o cuidado que nós temos com o que cantamos hoje, para não passar de adoração para entretenimento. Sim. Deus não quer ser entretido, né? Deus quer ser adorado mesmo. Então há uma confusão em relação a isso, de você entreter ou adorar, você cantar ou adorar. Cantar qualquer um canta. Sim. Cantar qualquer um canta. Adorar é diferente de cantar. Cantar você abre a boca, sai sons. Sim. E você tá. Mas o adorar é coração, é alma, é espírito, né? É verdade. E foi interessante a sua fala no início, quando você falou assim, que adorar é se despir dos aplausos. Sim, né? Uma pessoa que quando a gente sobe ao altar, né, para adorar a Deus, a glória é para Ele, né? E isso tem sido difícil hoje em dia, porque as pessoas, né, o gospel principalmente, tem se perdido. Muitos cantores gospel, né, tem até as polêmicas aí com relação à questão dos prêmios e tal que houve aí ultimamente, assim, porque assim, não é que o cantor gospel não vai ser valorizado, reconhecido, né? É justo, dar a César o que é de César, né? Então, se você trabalhou, se você vendeu, é justo você ter o reconhecimento. Só que a gente precisa entender que nós somos servos de Deus, né? Vocês adoram a Deus com a voz, né? É o instrumento que Deus deu para vocês adorarem a Deus. Então a glória tem que ser para Ele. Então eu louvo a Deus a sua atitude em dizer que você quer devolver a Deus o que Ele deu, né? Porque às vezes a gente quer misturar as coisas e aí onde deturpa muito isso, porque eu vivi as duas situações, né? E quando você fala sobre o ego, a vaidade, eu vivi isso. Mesmo tentando e vivendo a humildade, quem me conhece sabe que eu nunca fui de me exaltar, mas só eu sei quando o ego inflava, sabe? E quando você, em algum momento, se achava diferente dos outros, né? Hoje eu entendo que eu não era diferente de ninguém, e hoje eu entendo que os aplausos que eu recebia, hoje eu não estou aqui para isso mais, né? Eu estou porque quando eu cantava, chegou um momento que eu comecei a me preocupar. Eu falo muito isso e
passa a ser até ser algo engraçado. Em algum momento que eu estava pensando em me reconciliar, em voltar para Deus, e eu pensava em alguns momentos, se nesse momento que eu estou aqui, eu me infartar, eu estou cantando, eu estou fazendo, o que será de mim? Eu me indagava muito sobre isso. E eu fui me afastando, automaticamente o Espírito ele vai lhe tocando. E muita gente me pergunta sobre isso. Como foi que você saiu? Porque um amigo meu, eu tento, mas não estou conseguindo. Pela questão financeira, por tudo. Eu falei, é renúncia. Você tem que primeiro entender que tem que renunciar. Você vai passar por provas, dificuldades, mas você tem que renunciar, tem que ter essa coragem de passar por essas provas, né? E eu fui cancelando um show aqui, fui cancelando outro ali e me envergonhando em algum momento de estar em determinadas situações. Como eu tocava muito à frente, fui me afastando até tocar lá no fundo do estabelecimento. E chegou um momento que eu decidi parar mesmo. Então, é a questão do sentir, do Espírito Santo lhe tocar. Muita gente não sabe o que é isso. Mas a gente só vive e só sabe quando vive essa situação. Eu vivi os dois lados, do ego inflado, da vaidade. Mas hoje eu sei que se naquele momento Deus quisesse tomar minha voz, Ele tomava. E então, antes que acontecesse, né, eu renunciei, passei por todas as situações e estou devolvendo o que no momento do nascimento Ele me deu, nos deu. Então só estou devolvendo o que é dele, mas de forma verdadeira. E a gente tem um cuidado muito grande com o que canta, com o que a gente adora, de que forma, com a letra com que a gente canta. Se às vezes tratar o Deus como Ele, a gente tenta em alguns momentos uma canção de harmonia muito bonita, a gente mudar. Não é Ele, mas é Deus, é o Senhor Jesus. A gente não vai ser mais Ele, vai ser Deus aqui. E a gente mudar, mesmo que o compositor depois venha nos cobrar, mas não é Ele. A gente não pode tratar Deus como Ele, né? Nós estamos aqui como servos e temos que servir, obedecer. Vamos, Jamile, fazer... Eu queria já ouvir logo, eu não vou aguentar esperar até o final. Vamos, vocês podemos juntos adorar o Senhor e Amém. Vocês louvarem, e aí a gente canta uma agora e uma no final, porque eu vou querer ouvir logo. Pode sim. Vamos Então, engrandecer então a Excelente. Deus, que é o único digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Amém. Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que eu devia ser, mesmo assim Jesus me abraçou. O que eu mereci era morrer, mas Jesus me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Amém. Lindo, glória a Deus. E quando a gente fala de adoração, nós, como todo mundo pensa em cantar, em louvar, em entoar a Deus um hino, mas primariamente adorar é a nossa função, né? Quando nós fomos criados, Deus nos criou para que Ele fosse adorado. Não foi para que Ele nos servisse. Com certeza. E compreender a adoração tem que nos reposicionar a esse lugar. E é quando nós nos recordamos quem nós somos e quem é Deus, é que a gente coloca cada coisa no lugar. Ele que não é Ele, Ele que é Deus. Eu que sou serva, eu que sou filha. Ele pode até me chamar de amiga, mas eu não posso me esquecer que Ele é o meu Criador.
A Ele é quem deve ser dada toda honra, glória. E quando a gente fala sobre isso, irmão Isaías e irmã Carla, a gente não está só falando também de canções, hinos e louvores, mas de oração, né? Claro que os hinos são orações, mas já repararam como a oração atualmente tem sido feita? Qual parte da oração nós adoramos a Deus? Como os irmãos adoram em oração? Podem compartilhar pra gente? Em oração... quando fala-se de oração, né, que oração é a base mesmo de uma vida cristã, uma vida ligada a Deus. Ontem, não sei se foi essa semana, eu estava falando muito com Valdinho, um presbítero lá da Assembleia, que é do Cruzeiro, Evanildo, e ele falava sobre a dificuldade que temos hoje em adorar o Senhor através da oração, em nos fortalecer através da oração. O inimigo ele tenta de todas as formas nos afastar desse nosso momento de adoração com Deus, de ajoelhar, de jejuar, e buscamos força, e às vezes nós nos pegamos mesmo negligenciando sobre esse ponto da adoração, que é a oração mesmo, a conexão com Deus, e deixando-se levar pela questão do mundo, né? Essa correria do dia a dia que nos afasta um pouco. Como a irmã falou, sobre nós entendermos de fato de quem somos, de que forma temos que viver essa adoração, e entender que a oração, ela que nos mantém de pé. Se quando nós vemos um crente, um cristão, ele balançando, ele passando por situações complicadas a todo momento, claro que vamos passar até a vinda dele, mas quando vemos corriqueiramente, com certeza esse cristão ele está negligenciando esse momento de adoração com Deus, que é a oração. Ele está deixando a correria do dia a dia tragar esse tempo de oração, de conexão, de joelho no chão, não só de joelho, mas qualquer lugar. No trabalho você pode adorar através da oração, né? No seu canto escondido. Você andando na rua, você pode se conectar e adorar o Senhor através da oração. Mas nós não entendemos ainda que temos que renunciar mesmo esse tempo que o mundo tenta tirar, esse corre-corre, deixar o tempo para Deus, servir mesmo a Deus de forma verdadeira. E o servir a Deus é você entender que, não, eu posso demorar um pouquinho de fazer tal situação para orar, para buscar, para adorar o Senhor através desse ponto que é a oração, ponto-chave. Mas muitos de nós não entendemos ainda e perdemos, e por não entendermos, acabamos perdendo essa força de buscar essa conexão, essa adoração através da oração mesmo em si. É o tempo que vai nos consumindo, né? De alguma forma. É um ponto muito importante e que tem diminuído muito nos nossos dias, nas nossas reuniões. A gente ora muito pouco. E assim, teve um final de semana que nós fomos louvar em uma congregação, e aí quando a gente acordou na segunda, o sentimento, a sensação era de que eu falei com o meu bem, eu não queria ir trabalhar hoje, eu queria voltar para a igreja, eu queria de novo ir fazer a obra de Deus. A vontade era de novo estar em algum lugar cantando e falando do amor de Deus através da nossa voz, através da canção, porque meu bem tem uma frase muito legal que ele sempre diz, que a música tem um poder muito grande. Mas a música só consegue ter um poder muito grande quando a gente ora. E adorar a Deus em oração é pedir menos e agradecer mais, sabe? É muito difícil, como nós somos seres carnais, nós queremos sempre pedir. E a gente sabe que Deus responde a algumas das nossas orações. Ele está ali, o Espírito Santo está conosco, intercedendo por nós. Jesus está como nosso advogado e a gente sempre costuma pedir ao Senhor, sempre pedir em oração e reverenciar menos, honrar menos, agradecer menos. Então eu vejo a oração como parte princípio da adoração nesse sentido, de quando a gente dobrar os nossos joelhos ou não dobrar os joelhos, mas que começar
a um momento de oração, um momento de diálogo com Deus, reverenciá-lo mais, honrá-lo mais e agradecer mais, porque só estamos aqui por causa da permissão dele. Tudo que nós temos, como nós cantamos aqui, é por causa dele, é porque veio dele. Tudo na nossa vida é a permissão de Deus. E aí eu lembro de Abacuque, quando ele disse que ainda que a figueira não floresça, né, ainda que aconteçam muitos turbilhões de coisas, todavia ele continua se alegrando no Senhor. Então, é difícil a gente manter a constância na adoração a Deus. Tem momentos que a gente não quer adorar. Tem momentos que a gente não quer, né, expor para Deus o quanto a gente o ama, o quanto a gente o reverencia pelas circunstâncias da vida. Mas, então Deus é tão miserável que ele só quer ver você sofrendo e ainda assim cantando e adorando. Não é isso. É constância na confiança e na fé de que você acredita que o Deus que você serve permitiu determinadas coisas, mas quando você olha para o que ele pode fazer na sua vida, ou que ele já fez na sua vida, você o adora, independente de como estejam as circunstâncias da vida, independente de como está o seu estado emocional naquele momento, e Deus se agrada com isso. Sim. Isso é a verdadeira adoração, isso é a verdadeira adoração em espírito. E é uma adoração em secreto. Né? A oração é uma adoração em secreto. Ninguém está vendo, ninguém está ouvindo, você não está sendo elogiado. Você está elogiando, na verdade. Você está elogiando, ninguém diz que você tem uma oratória bonita, que você fala bonito com Deus, mas só Deus está vendo. E a gente, às vezes, o nosso pastor lhe diz assim, a gente mente na oração porque às vezes a gente tem vergonha de dizer para Deus quem nós realmente somos. A gente quer, né, diante de Deus mostrar que a gente está fazendo, que a gente isso, que a gente aquilo. Às vezes eu já falei isso muitas vezes, mas eu canto, eu estou sempre na igreja. Mas quando a gente rasga o nosso próprio eu diante de Deus e expõe para Ele o que realmente está acontecendo, quem realmente nós estamos sendo, aí nós experimentamos o que é viver da fé, o que é viver pela palavra de Deus, o que é viver em espírito, sabe? E é muito, muito glorioso, muito, muito gratificante para nós. Você me fez lembrar de Asaf, né? Que era um líder de louvor e que teve os seus momentos, né? Você falou da constância e nem sempre a gente está com vontade de louvar. Nem todo dia a gente está com vontade de adorar. Né? Tem os nossos dias de questionamento, como Asaf teve, né? Um grande adorador, compositor de vários salmos, mas quando ele, naquele salmo, ele fala, se eu não me engano, é 73 ou é 72, quando ele fala que quando ele teve o seu momento de questionamento, né? Com Deus, o porquê ele servia a Deus e as coisas acontecendo na vida dele, mas quando ele parou e adorou a Deus, né, as forças dele foram renovadas. Então, assim, adorar a Deus não é só flores. Né? A gente está falando aqui de adoração, por isso que eu sempre falo assim, é um estilo de vida. Adorar a Deus é uma constância. É adorada no tudo certo, é adorada no tudo errado, né? É adorar com dinheiro, é adorar sem dinheiro, é adorar com saúde, é adorar doente, é adorar a Deus. Né? Porque pelo que ele é, pelo que ele já fez e por tudo que ele ainda vai fazer. E nós precisamos entender isso, né? Que adorar não é cantar só, é adorar, é um estilo de vida. Viver. Né? É viver uma vida que adore a Deus, que glorifique a Deus. É como Letícia falou da oração. Quantas pessoas hoje oram só pedindo e não elogiam a Deus, não exaltam a Deus, né, na sua oração. Então nós precisamos... Nos dias agora que, assim, orando, e por toda a dificuldade, todas as provações que a gente passa... E quando eu retornei para a igreja, eu sabia de todas as provações. Eu estava muito seguro de tudo que eu iria passar. Só que quando você passa, aí você, meu Deus, eu sabia que eu ia passar, mas tudo isso ainda. E aí eu sei que eu posso passar mais. Porque, como disse um pastor nosso numa reunião que nós fomos, que quanto Deus vai dar mais carga. Né? Quanto mais você se aproxima de Deus, Ele vai dando mais carga, porque são provas. Porque você não vai alcançar o céu assim de qualquer coisa, você tem que passar por situações. E aí, momento de orações, geralmente quando a gente ora, meu Deus, é pedindo, como meu bem falou, mas ultimamente tem momentos que você nem fala nada mais. Eu ajoelho e só faço agradecer por tudo que foi feito, por toda a dificuldade diária, e você só agradece.
e não tem mais nada para falar, e você só, obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus, obrigado por hoje, meu Deus, só isso, porque se eu pedir, eu não mereço mais do que, né? A gente já tem muito mais do que merecemos, né? Quando eu falei no início, quando acordamos, e quando a irmã fala sobre não é fácil adorar, quando você adora solo, através do louvor, mas pense que é muito mais complicado adorar junto quando é uma dupla e quando essa dupla é casal. Porque você vive a vida a dois de um casal normal e você tem que adorar em espírito e em verdade para um Deus que merece o louvor verdadeiro, melhor, em meio a todos os turbilhões as rusgas do casal. Dia a dia. Imagina. E aí, mas a gente tem que, assim, Deus nunca permitiu que nós fôssemos adorá-lo diferente um com o outro. Amém. Nunca vão ver nós não nos olhando, nós não adorando realmente a Ele com o coração aberto, assim, porque muita gente olha de longe, estão adorando a Deus, mas nós, para estarmos ali adorando, tem pessoas intercedendo por nós. Eu tenho 2 pessoas que intercedem muito, muito por nós, que uma é minha mãe, que eu sou resultado das orações de minha mãe, e a avó Edith, que é a avó dela. Parece que nós vamos para uma guerra espiritual de uma forma muito leve, porque nós sabemos quem está na retaguarda. Isso é importante. Orando e pedindo por nós. Então nós chegamos em qualquer lugar hoje, e quando falamos assim, a igreja enorme, grande, nós falamos, quando a gente vai para uma igreja pequenininha, meu Deus, como a gente queria estar aqui. Porque a gente quer o que a gente mais gosta. Às vezes o culto é melhor, sabia? Nas igrejinhas pequenininhas. Nós saímos de uma igreja e a irmã fala assim, muito obrigada porque vocês vieram. Não é todo mundo que quer vir para a roça, não é todo mundo que quer vir. E aí a gente falou assim, meu Deus, quem somos nós? Quem somos nós, né, para exigir alguma coisa, né, ou para escolher alguma coisa? A nossa alegria é ver como a gente viu pessoas sendo salvas, pessoas se derramando na presença do Senhor. Se a igreja dá glória a Deus ou não dá, o importante é que o que Deus nos designou para fazer, a gente fez. Né? Tem muitos cantores e pregadores por aí que usam técnicas, que querem fazer a igreja levantar, fazer barulho, e a adoração não é barulho. Às vezes não houve muita manifestação de glória a Deus e aleluia em um louvor, uma pregação, mas o Espírito Santo agiu. Alguém precisava ouvir aquela canção, alguém precisava ouvir aquela palavra. Carla, o que eu tenho aprendido, assim, às vezes o pregador não tem essa sensibilidade de entender que não é todo mundo que está no momento de dar glória a Deus. Com certeza. A palavra de Deus, ela serve para consolar. Né? Para animar, para fortalecer. Então, assim, tem dias que a pessoa só quer ser consolada. E aquela pessoa que às vezes tá triste, abatida, ela não tá com ânimo para estar cantando, mas ela tá recebendo aquela palavra, tá adorando em espírito, entendeu? Então, a pessoa que está ministrando, quer seja no louvor ou na palavra, ela precisa ter esse entendimento. Né? Mas voltando aqui para o que a Isaías falou, a questão do fruto de oração, eu queria saber como foi esse momento seu de volta para Jesus, né? Eu que lhe conheci no secular também, já lhe ouvi várias vezes, e hoje vendo você adorando ao Senhor, como foi esse momento assim? Na verdade, assim, eu cantava no secular, mas sempre tive dentro de mim e falava para todos me conhecem, um dia eu vou voltar, mas essa questão de um dia não funciona. Eu falo muito para alguns amigos meus, pessoas próximas a mim, porque esse dia pode não chegar. Eu sou muito grato a Deus por ter me salvado, me resgatado de forma intacta. Né? Eu estou intacto. Eu posso sobreviver, agora eu posso ir para a luta, mas tem muitos que não voltam intacto. Tanto espiritualmente como fisicamente, não voltam intacto. Porque Deus, ele não quer nos perder. Ele não quer nos perder. Então, às vezes ele prefere nos deixar em algum momento imóvel, sabe, sem poder sair, mas para não lhe perder para o mundo. E eu sou muito grato a Deus por ele ter me resgatado e eu intacto de todas as formas, espiritualmente. E porque se eu ficasse, eu não poderia estar aqui, né? Por erros que você comete,
né, por inconsequências, né, por atos inconsequentes, você vai agindo, e em algum momento poderia não ter mais uma volta. E minha mãe o tempo todo, mas minha mãe orou anos, minha mãe fala hoje que orou anos, e eu passei por processos assim de se fosse qualquer um, eu acho que qualquer outra pessoa, acho que surtava, fazer qualquer situação, desemprego, né? Quando você volta e muita gente, por que fechou a porta? Porque tanta gente lhe conhece e você está tanto tempo desempregado. Eu também não sabia, mas quando depois eu li um texto, Deus me deu uma palavra sobre quando Deus fechou a porta da Arca de Noé. Não foi Noé que fechou a porta da Arca. Foi Deus que fechou a porta. Deus, ele fecha a porta para nos proteger, para nos fazer refletir. Deus fecha a porta para nos ensinar. Deus fecha a porta para nos moer. E ele fechou em algum momento essa porta, né? Depois de orações de minha mãe, muita gente, a própria vó Edith orou muito por mim. Elas conversavam, eu nem sabia que elas conversavam. Minha mãe pedia oração por mim, a avó dela nem sabia quem era eu, mas orava já por mim. Então, eu falo muito isso e vou repetir até os últimos dias da minha vida. A oração de um justo, ela pode muito. E quando esse justo é a sua mãe... Durante a pandemia, ele fazia lives. Não sei se vocês acompanhavam, né? E ele fazia muitas lives. E eu conheci meu bem na UNEB. Eu era estudante e ele tocava nos eventos da UNEB. E eu gostava de ouvir ele tocando violão. Eu achava muito bonito o jeito dele tocar. Eu gostava quando eu ia nos aniversários e aí gente, dizia assim, Isaías vai tocar. Eu falava, Isaías... eu ficava assim, Isaías Moreno. Aí eu falava, a música melhor ainda. Aí eu olhava assim, ele tocando. Só que eu não conhecia. E durante a pandemia ele fazia lives. Aí quando eu entrei numa live, e aí ele, vou tocar uma música evangélica porque entrou Carla e tal, aí tocou. E ele chorava cantando músicas evangélicas. E eu não sabia porque ele chorava tanto. E eu, meu Deus, porque se Isaías chora tanto, porque ele já tinha vivido o evangelho e não estava mais. E aí eu fui ser professora do filho dele. E aí começamos a conversar. E aí eu convidava ele para a igreja, ele falava que tinha vontade de voltar, muita vontade de voltar, mas não tinha forças por causa das circunstâncias. E aí foi que a gente foi descobrindo que ele era filho da Dona Marina. Aí minha avó ficou muito feliz em saber que era por ele que ela orava muito. E aí num culto que ele foi na Matinha, ele foi muito tocado. E aí, depois da pregação, ele levantou a mão, voltou para Jesus. E foi um momento muito, muito bonito, muito poderoso, muito emocionante para todos nós. Porque foi anos de oração por ele. Assim, ele viveu muitas experiências, né, que marcaram muito a vida. Nós juntos já vivemos muitas experiências muito marcantes para mim, para ele, para nossa família, para minha família, para a família dele. E assim, então, meu bem, é resposta de oração viva do que Deus pode fazer. Pode passar o tempo que for. Se você permanecer, Deus responde. E meu bem, é a resposta de oração de Dona Osmarina, de minha avó. E eu agradeço a Deus, porque eu já estava fazendo 30 anos e eu não tinha ninguém para casar. E aí Jesus fez essa transformação e me deu de presente. Amém. Meu pastor que o diga, né? Eu lembro quando Isaías voltou para Jesus e Eliseu, meu marido, ele viajou muito, né? Levando Isaías para as festas, para tocar, e ele orava muito por Isaías, que ele dizia assim, Isaías vai voltar para Jesus. Eu cresci com Isaías na igreja e eu ainda vou ver Isaías louvando ao Senhor. Então, quando ele soube da reconciliação de Isaías, foi muito gratificante. Muita gente eu me levava para os lugares, ficava esperando dentro do carro, dormindo. Quando coitado, eu ia com gol, ficava no lugar, não é possível que Zeu vai me esperar, não é possível. Dormia no carro, ficava me esperando, me trazia com o carro cheio de parafernália. E Jesus fez uma coisa muito linda, que algumas amigos dele, que também era da música secular, a gente tem uma amiga que marcou nossa vida porque ela ligou para ele chorando que ela não estava mais conseguindo subir para cantar no mundo. E não foi só na vida dele, através do que Deus fez na vida dele, alcançou outras pessoas também. Hoje ela também está servindo a Deus e a gente fica muito, muito feliz,
porque ela disse, eu não consigo mais, eu estou me sentindo envergonhada, eu não quero mais estar aqui, eu não me sinto bem, eu estou no meu camarim, eu não quero sair pro palco, eu não quero cantar mais aqui, sabe? E hoje ela está servindo a Deus e não tem explicação para isso, sabe? E a gente espera que, assim como aconteceu na vida dele, outras pessoas também entendam o verdadeiro propósito para o qual Deus nos criou. Foi para a sua adoração, né? E eu quero ler agora um salmo para quem está nos acompanhando, aprendendo um pouco com a gente sobre como adorar, a importância de adorar, né, que nos reposiciona ao nosso lugar de criatura e reconhece e devolve a Deus o lugar de criador, a reverência, o temor. Eu quero ler aqui um salmo e deixo esse salmo para quem nos acompanha, que é o Salmo 18. Quem não sabe ainda como orar, como adorar, aqui é uma oração linda. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu refúgio em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Glória a Deus. É um salmo lindo, e quem quer aprender sobre como orar, sobre como adorar, os salmos são hinos, são orações, e muitas delas são de adoração. Isso vai ajudar você que nos acompanha a melhorar o seu estilo de adoração. O próprio Pai Nosso também. Com certeza. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, quando começarmos a orar, e aqui uma missão para nós essa semana, vamos dedicar os primeiros minutos da nossa oração, primeiro em exaltação a Deus, depois em agradecimento, como bem lembrou a irmã Carla. Sim. E sim, também podemos pedir, porque Ele é Pai bondoso. Com certeza. E Ele nos orienta, né? E essa questão da adoração é tão forte que quando a gente começa a orar, quando você se derrama ali em oração, ou até no louvor, né? Tem dia que a gente não tá bem para cantar. Tem dia que a gente tá abatida, a alma abatida. E aí você pede a Deus uma palavra e vem, louvai ao Senhor. Eu falo, ai não, Jesus, hoje não. Mas aí você começa a adorar. E aí quando você começa, né? Parece que tudo passou, parece que tudo resolveu. É incrível a adoração. Né? Eu imagino no céu, não vejo a hora de chegar. Vamos mais uma então? Vamos mais uma adoração? Aproxima mais um pouquinho, Isaías, o microfone. Tem como? Aqui. Vamos lá. Espírito Santo, meu consolador. Espírito Santo, sabes quem eu sou, e mesmo assim se importas comigo, e mesmo assim moras em mim. Tu és santo, tu és santo. Que outra palavra se faz necessária pra te descrever? Tu és santo, tu és santo. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Amém, aleluia. Glória a Deus, Espírito Santo, nosso Consolador. Queria que vocês falassem um pouco sobre os desafios da adoração hoje com os jovens. Sei que vocês são líderes de jovens, né? E nós vivemos uma sociedade em que os jovens estão muito voltados ao consumo, ao egocentrismo, ao eu, a selfie, e menos a olhar a Deus e ao outro. Como vocês desenvolvem esse trabalho de adoração com os jovens? É um mega desafio, né? Porque os meninos, eles precisam compreender a essência da adoração, né?
e principalmente a essência do Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho não é encontros casuais, o Evangelho não é postagens nas redes sociais, não é isso. Então, primeiro, desconstruir essa ideia de por que eu estou indo para a igreja, por que eu sou cristão, por que eu assumi essa identidade, para que eu fiz isso, qual é o meu propósito como cristão ou como cristã. É adorar a Deus, como você disse, com a minha vida, com o meu estilo de vida, ou é expor para as pessoas, porque está na moda ser evangélico agora, né? Então, nós temos uma linha de canções bem mais antigas. A gente canta muitas canções antigas. E o primeiro desafio é na questão do louvor, porque a maioria dos jovens e dos adolescentes também, eles querem sempre cantar os hinos mais atuais, os hinos que todo mundo canta, que todos os congressos se canta. Se não cantar, meu Deus do céu, não foi o congresso ou não foi a festa. E nem sempre são hinos que adoram a Deus. Nem sempre são letras que exaltam a majestade de Deus. Então, o primeiro desafio é fazer isso, que a gente precisa adorar a Deus com louvor. Então, a gente precisa selecionar de maneira espiritual os louvores que a gente canta com os jovens, porque tudo que a gente canta vai formando o nosso caráter, canta e escuta, vai formando o nosso caráter cristão. Então, se eu ouço muitas canções de elogio, de massagem de ego, muitas canções de que você é especial, que Deus sempre vai te responder, Deus sempre vai estar ali, que Deus é teu pai, é só chamar, que Ele sempre vai estar ali na hora que você quiser, você vai formando um caráter de adorador que não é dependente de Deus, mas que Deus é dependente dele. Então, esse acho que é um dos maiores desafios, acho que meu bem concorda com isso, é fazer com que eles entendam isso. Quem eu sou, como você bem colocou, quem é Deus e qual é o meu propósito com essa identidade que eu tenho a partir do momento que eu me denomino cristão, né? Então, mudar essa mentalidade de que nós estamos para servir a Deus, e servir a Deus é uma batalha, é uma guerra, como disse Paulo, é uma carreira. Essa carreira não pode parar, não pode voltar, não pode retroceder, não pode ficar prostrado, e não é ficar prostrado porque nós somos, porque Deus precisa nos levantar. É porque a Bíblia diz que os jovens são fortes. E como fortes, caiu, levanta e continua mantendo o olhar, o alvo em Cristo. Então, eu acho que o primeiro desafio da gente é formar caráter cristão com base em princípios da palavra de Deus. Porque a gente tem muitas pregações de autoajuda, a gente tem muitos coaches na igreja que apresentam esse evangelho fácil, esse evangelho de não renúncia, sem renúncia. E os adolescentes e os jovens que ainda estão nesse processo de construção, de maturação psicológica, eles se envolvem muito com isso. E aí eles vivem um evangelho superficial. E o que a gente quer é que eles vivam um evangelho profundo, que eles mergulhem como foi Ezequiel. Né, que eles alcancem as águas profundas, que eles estabeleçam relacionamentos profundos, e só assim eles vão poder compreender o verdadeiro sentido de adorar a Deus. Não é chorar para ter uma foto no Instagram, não é pregar bonito para ser convidado por todas as igrejas, não é mostrar uma técnica vocal no louvor, não é isso. Eu acho que esse é o maior desafio. Como eu bem falo, a gente conversa muito sobre isso. A questão principal é a questão de eles entenderem o que realmente é ser cristão, um jovem cristão. A partir do momento que um jovem cristão ele entende como ele tem que se comportar, como ele tem que andar, onde ele tem que andar, o que tem que fazer, ele vai entender e vai aceitar a questão de colocarmos o que temos que cantar também. E essa dificuldade de colocarmos o que cantar dentro de um universo gospel que tem uma gama de canções, como já citada para o meu bem aqui, onde não exalta nem adora ao Senhor, nosso Deus, e é mais uma questão de modinha mesmo. Se nós não cantarmos determinadas canções, tem líderes que acabam olhando para uma determinada festividade, um congresso, para poder extrair algo dali para colocar no dele. Você pode
participar, ver um congresso, mas você tem que buscar ao Espírito Santo que lhe direcione para que você faça o seu dentro de um direcionamento bíblico e não ir copiando um do outro, e aí você vai fazendo com que o jovem só tenha contato com o superficial mesmo. E essa dificuldade de colocarmos também é de uma base familiar, um pai, uma mãe que o direcione também para isso, porque quando você constrói e você passa, um líder de jovens passa determinadas informações, principalmente na questão de louvor para um jovem, mas em casa você não tem uma base familiar também que lhe sustente, que direcione também para esse tipo de adoração verdadeira, a dificuldade aumenta e vai aumentando cada vez mais, né? Então você trabalhar hoje com jovens, adolescentes, é bem complicado, bem difícil, mas nós é como quando você coloca a mão no arado, você não pode mais voltar atrás, né? E se Deus nos permitiu estar onde estamos hoje, eu falo muito assim, que Deus não nos deixe sair sem que a presença dele nos siga. Quando nós somos convidados para qualquer outro lugar, se não for da tua vontade, que a irmã ou o irmão ligue, cancelou. Aí, Deus, não era da sua vontade. Então, que nós estamos aqui hoje porque ele permitiu esse momento aqui. Porque ontem à noite, era bem tarde, quando os irmãos me mandaram uma mensagem falando, tá firme, Deus confirmou, o tema vai ser a verdadeira adoração. Sim. E a gente fala assim, não nega nunca o que Deus nos coloca para fazer. Porque no momento desse, pode ser um momento de que seja alguém tocado, seja alguém realmente precisando desse momento de fala nossa. Essa coragem de ouvir um testemunho de alguém que isso tudo. Sim. Né? Ou de um pai, como vocês estão falando, do desafio dos jovens, que não sabe como lidar com os jovens. Isso. Né? Essa questão, quando eu falo sobre, a irmã Letícia fala sobre esse desafio, eu sou muito consciente do que eu passei, do que eu passo e do que vou passar. Muita gente falava, aceitou, voltou para a igreja, agora tudo vai ficar no mar de calmaria. Não. É turbilhão, prova. Também, mas Deus está no barco. Exatamente. Né? Eu creio que assim, às vezes quando a gente fala, né, eu reconciliei com Jesus, ou eu entreguei minha vida, decidi pelo caminho cristão oficialmente, tenho aqui um compromisso com a palavra, vou seguir mais firmemente a palavra, aí vem um monte de desafios e de lutas, até porque a própria palavra nos adverte, Jesus nos advertiu. No mundo tereis aflições, porque no mundo jaz o maligno. Sim. Então, a partir do momento que se posiciona e dizer, eu sigo essa carta, é muito óbvio que aquele que é contra essa carta vai se levantar contra você. Isso. De todas as formas. Mas eu quero que vocês deixem aqui, para a gente caminhando para o final, uma palavra para que as pessoas sejam encorajadas a não temer o mal. A não temer o mal quando se tomam essa posição de servir a Deus, mesmo sabendo que ao nos posicionarmos na palavra, teremos que enfrentar lutas. Isso, o que não me faz temer o mal hoje é a garantia de vida eterna. Porque quando você crê, crer. Você crer que Jesus vai voltar e nos levará, como a irmã falou, não vê a hora de cantar num lindo coral. Essa garantia de vida eterna é que nos encoraja. Essa garantia de vida eterna, de viver em um lugar sem choro, sem dor, sem lágrimas. Essa garantia é o que nos faz enfrentar e tudo que vier é pequeno para o que nós vamos ter, pela coroa que nós vamos ganhar. Todo problema, falo todos os problemas. Não tem um maior do que todos, o que vier aí, para mim, vai ser nada do que nós vamos ter. Garantia de vida eterna, você pode passar por qualquer dificuldade. Isso que está me mantendo de pé. A garantia de eu ter uma vida eterna. Então, tudo nós vamos deixando de lado, todos os erros, todos os defeitos, nós vamos nos afastando. Cada dia nós vamos renunciando a cada coisa. Cada dia nós vamos nos podando. Deus vai nos moldando para que a gente se torne na perfeição. Então, essa moldura, esse moldar de Deus em um momento vai doendo. Então, mas a garantia que nós vamos ter uma vida com Cristo é o que nos faz ficar tranquilo e sorrir a todo momento.
Ou seja, é andar, viver neste mundo, mas não pensando nesses 80 Não. segundos, mas na eternidade. Na eternidade. E para você, Carla, o que te move a enfrentar as lutas neste mundo praticando uma verdadeira adoração? Eu concordo com o meu bem, que é a nossa recompensa eterna. E eu lembro muito de Jeremias 18, quando o oleiro estava fazendo barro, o vaso de barro na mão, e o vaso caiu e se quebrou. Então, você que também está nos assistindo, o oleiro que é Deus, ele não nos joga fora, sabe? Jesus não nos joga fora. Ele, se for preciso, ele amassa de novo, ele refaz, ele molda novamente, mas ele nos quer por perto. Sabe, o amor de Cristo nos constrange, esse amor que nos constrange, que nos faz, apesar de passar por tantas situações, a gente ainda querer estar, esse constrangimento do amor de Cristo, mantém a nossa chama da fé acesa, para que a gente alcance o céu, para que a gente alcance a eternidade. Então, ainda que em alguns momentos a gente se quebre, a gente caia, que essa certeza de que há um Deus, há um oleiro que vai me pegar de novo, vai me moldar outra vez e vai me refazer. E quando ele me refaz, eu tenho outra oportunidade de adorar, de servir a quem está perto de mim. Porque eu sempre costumo dizer na escola bíblica que o evangelho de Cristo é para o outro. Jesus não veio para ele mesmo, Jesus não fez nada para si. Ele sempre fez para o próximo, ele sempre fez para o outro. Então, todas as vezes que o Senhor te refazer, ele está te dando uma nova oportunidade de você servir a alguém, de você estender a mão, dar o seu ouvido, dar a sua atenção a alguém, para que essa pessoa também experimente da mesma fé que você. Eu acho que a chama de que as pessoas também experimentem do amor de Jesus nos mantém com a fé firme e a confiança de que foi para isso que Deus nos escolheu e nos chamou. E isso que você fala nos lembra, né, Jamile, da carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, quando Paulo fala que quando ele se deparou com a sublimidade de conhecer o amor e a graça de Jesus Cristo, todo o resto ele reputou como lixo. Com certeza. Né? Então, eu creio que é realmente essa combinação perfeita da compreensão, da revelação, do amor e da graça de Jesus, de quem é Jesus e do que ele fez por nós, combinada com a visão de eternidade. Certamente, um bom argumento aí para aquele que ainda está em dúvida em seguir aos caminhos do Senhor. E vale a pena servir a Deus não só pela eternidade, né? Mas por hoje, né? Hoje ele nos garante paz, alegria, e não a paz que o mundo dá. Com certeza. Paz, alegria, né? Prosperidade, tantas coisas. Prosperidade não é riqueza, é ser bem-sucedido em tudo que você faz. Então, quando nós temos Jesus Cristo conosco, né? Tudo que a gente faz, a gente é bem-sucedido. E ainda vamos ter a eternidade, né? Com certeza. Além daqui, ainda tem a eternidade. Então é maravilhoso. Então vale a pena servir. Vamos pedir um hino para a gente encerrar? Pode um ser. hino que a minha mãe ama muito. E toda vez que eu ouço, eu me recordo dela. Eu tenho certeza que vocês vão saber que é o Ao Único. Isso eu sei. É lindo. É uma verdadeira adoração a Deus. Minha mãe tem uma voz bonita e ela sempre canta. E esse hino eu aprendi com ela. Aprendi a adorar com ela. Que bom, que bênção. É o único. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível,
ti, ó Rei Jesus, adoramos. A ti, ó Rei Jesus, exaltamos o teu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Exaltamos a ti, ó Rei Jesus, exaltamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Amém, Glória a Deus. E é com esse hino lindo, com essa adoração linda, que nós te convidamos a louvar também, seguir adorando na tua casa, no teu dia a dia, com a tua família, com a tua comunidade de fé. Se ainda não tem uma comunidade de fé, visite igrejas, fale com Deus, peça para Deus te direcionar a um lugar onde Ele vai poder ser adorado por você. Que Deus te abençoe e tenha uma ótima semana. Amém, Deus. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau.